Queridos, o pastor estava falando algo, deixa eu só dar uma ênfase também ao que ele já estava falando. Às vezes nós utilizamos as redes sociais para muitas coisas que não deveríamos. E às vezes deixamos de fazermos aquilo que deveríamos fazer. Um tempo atrás, acredito uns 3 anos, 2 anos atrás, teve uma jovem da igreja que postou algo que eu fiquei assim, mas ela não fez isso. Não fez. As jovenzinhas, Clube dos Bravadores, ela postou assim: de que jeito você quer me beijar? E apresentou várias opções. E ela se esqueceu que mandou para o pastor também. Então, tome cuidado. Poste coisas boas lá que vocês terão frutos assim como a Paula e o pastor Paulo tem. Deve ser um instrumento, uma bênção, irmãos. Às vezes a gente olha para a pós-modernidade, eu ouço falar tanto mal da pós-modernidade, mas a pós-modernidade também é uma bênção. Tem vários meios de comunicação, a internet, vários sites que nós podemos utilizar isso daí como dádiva, que possamos utilizar. Amém? Então, converta o seu Face, converta o seu, vamos lá? Twitter, WhatsApp, mas o quê? Instagram. Hoje a febre é Instagram também, né? Diz que tem uma reportagem dizendo que o Facebook já está entrando em declínio, né? Tem outros aí para superar, assim como o Orkut saiu. Mas, queridos, eu quero apresentar para vocês a Bíblia Sagrada, mas numa perspectiva de que cuidar do nosso corpo. Nós temos aqui um grupo onde a maioria são jovens de menos de 100 anos, onde às vezes eu olho a igreja adventista, nós como igreja, nós temos uma mensagem tão bonita, uma mensagem de saúde, aí eu olho para nós e nós não vivemos aquilo que deveríamos viver. Algum tempo atrás eu ouvi uma história e aí a minha curiosidade fez com que eu estudasse um pouquinho sobre aquela história. Você já viu a história uma fábula, na verdade, dos 3 porquinhos? Quem já leu, quem já ouviu aqui a fábula dos 3 porquinhos? Já ouviram? Legal. Então, na minha infância também eu li a fábula dos 3 porquinhos. Algum tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, no ano de 2006, eu estava passando em uma livraria e eu vi naquela livraria um título que me chamou muita atenção. O título do livro era A História dos 3 Porquinhos na Ótica do Lobo Mau. Nossa, aquilo foi interessante. Vou aprender uma outra versão da história. Comprei aquele livro do autor John Sesker e aí fui ler o livro. E olha que Sesker apresenta. Não vou contar a história dos 3 porquinhos, que vocês já conhecem, mas eu vou contar a história na perspectiva de Sesker, ok? Segundo Sesker, tinha 3 porquinhos e um lobo bom, não mau. Esse lobo era muito ingênuo, bondoso. 2 porquinhos construíram suas casas, uns casebres, e um porquinho construiu uma casa muito bonita, uma casa de alvenaria. Aqueles 2 porquinhos, com o passar do tempo, eles perceberam que eles estavam passando muita vergonha em ter aquela casa feia, que eles haviam gastado o dinheiro que havia restado com guloseimas. Então eles fizeram um plano maquiavélico. Qual era o plano deles? Vamos enganar aquele lobo ingênuo e pedir para ele vir até a nossa casa, e quando chega aqui a gente destrói a casa, eu vou para a casa do nosso irmão, ele vai ter que nos aceitar, porque a gente não tem casa, né? Então ele vai ser obrigado a nos aceitar, e aí a gente fala que o lobo quer nos devorar. Essa foi a história, eles planejaram e foram adiante nessa história. Aquele porquinho mandou avisar que ele estava muito doente, mas muito doente. Aquele lobo, por ser tão bondoso, tão ingênuo, prontamente ele foi correndo até aquela casa. Quando chegou naquela casa, o que ele encontrou? Vocês conhecem a história? Destruído. Ele ficou extremamente preocupado porque ele gostava muito dos porquinhos. Aí ele foi na segunda casa
E quando chegou na segunda casa, pasmem vocês, a casa estava destruída. Todos eles haviam ido para a casa de alvenaria. E quando aquele lobo mau, preocupado, quando chegou naquela casa, estava ofegante, e lá de dentro os porquinhos disseram para o irmão: olha como ele está ofegante. Ele está ofegante porque destruiu as nossas casas com sopro e ele quer nos comer. Confesso para vocês que o livro de C.S., eu acho que tem quase 200 páginas contando essa história. Mas por mais que C.S. tentasse ser extremamente convincente, eu não acreditei. Porque eu não acredito que o lobo ele é bondoso, eu acredito que o lobo ele é mau. Há um livro que tem algumas histórias, e que essas histórias não têm história na perspectiva do lobo, mas do cordeiro. E esse livro, você sabe qual é? A Bíblia. A Bíblia. Por mais que Satanás ele tente contar a sua história, a minha história, na ótica dele, mas o Senhor, ele quer contar a sua história, a minha história, na ótica do cordeiro. Vamos ler a Bíblia então? Abra a sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso de número 1 e 2. Olha o que nos diz aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu paro para pensar como que o lobo mau, a Bíblia apresenta Satanás como lobo também na Bíblia, né? Que está pronto para devorar. Queridos, quantas vezes, meus queridos jovens, membros desta igreja, nós temos vivido uma vida tão desregrada, mas tão desregrada, que nós não cuidamos do nosso corpo, nós não cuidamos da nossa mente. E aqui, pastor, permita-me não somente falar do corpo, mas falar da mente também. Quantas coisas, queridos, em que nós colocamos na nossa mente, eu digo que é uma genuína lixeira ambulante. Quanta coisa ruim. Quantas vezes nós ligamos a televisão, assistimos tantas besteiras, tantas coisas ruins, e aquilo vai fixando na mente, todas essas porcarias na mente. Quantos jovens ficam até altas horas na internet, ou assistindo televisão, ver coisas que não deveriam, e a mente fica extremamente contaminada. Extremamente. Queridos, para que a nossa história seja contada na ótica do Cordeiro, nós precisamos ter alguns cuidados especiais. E alguns cuidados especiais estão no nosso corpo. Cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa mente. Eu falo para um bom grupo aqui de jovens que, acredito eu, talvez não tenham. Quantos aqui não são casados? Levante a sua mão, só para eu. Quantos ainda estão no purgatório? Levante a sua mão, ok, baixa a mão. Mas dentro logo vocês irão para um outro patamar de perfeição. Viu? Ainda vocês têm que estar aí para aprender um pouquinho. Depois vocês entram no outro patamar, né? Mas, meus queridos, se eu entendo que o meu corpo na Bíblia é o templo de quê? Me ajuda? De quê? Espírito Santo. Então, se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, ele não me pertence. Ele é morada de Deus. E se é morada de Deus, ele pertence a quem? A Deus. Primeiro eu tenho que entender, Senhor, toda a minha vida pertence a Deus. O meu ser pertence a Ti, Senhor. Agora imagina,
Se a minha vida pertence ao Senhor, se o meu corpo pertence ao Senhor, eu não devo fazer nada em que vá desagradar a vontade de Deus. Os queridos jovens que ainda não são casados, vocês estão entendendo bem? Estão entendendo? Então, se o meu corpo é templo do Espírito, então eu não posso fazer nada em que o Senhor não me permite fazer antes de um determinado momento, certo? Porque senão eu estou agredindo aquilo que é sagrado. E quantos que são casados hoje talvez carregam uma cicatriz no seu corpo, na mente, no coração, por algumas decisões que tomaram, pela falta de cuidado com o templo de Deus, por mais que hoje sejam casados, mas ainda aquele sentimento bate na mente, aquele sentimento de culpa, sentimento de culpa. Meus queridos, se Deus permitiu você cuidar de algo tão sagrado, porque Ele confiou em você e crê que você pode cuidar. Cuide dele. Cuide dele. Mas quantas vezes também, queridos, nós utilizamos o nosso corpo de uma maneira extremamente indevida? Quantas vezes nós passamos altas horas acordados, assistindo, poluindo a nossa mente? Quantas vezes passamos acordados fazendo coisas que não deveríamos fazer, estragamos a nossa saúde? Tenha certeza de algo: tudo que nós plantarmos hoje, nós colheremos no amanhã futuro. Colheremos, isso é certo. Eu me lembro de uma vez, eu ainda era bem pequeno, acho que eu tinha em torno de uns 10 a 11 anos. Eu não era ainda adventista, porque eu me tornei adventista aos 13 anos. Eu me lembro que o meu irmão gostava muito de assistir filmes assim de guerra, essas porcarias, né? Já que ele era mais velho, eu sempre acompanhava ele, sempre acompanhava. Se ele aprontava, eu tinha que estar junto, porque minha mãe dizia: vocês dois têm que sempre estar juntos, vocês são irmãos. Ele aprontava, eu estava na cola. Tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Eu me lembro de uma noite, eu estava assistindo algo com ele, acho que os meus pais se separaram muito cedo, e eu estava assistindo algo na televisão. A minha madrasta estava dormindo e de onde eu estava dava para ver. E algo veio à mente, assim, de tanto assistir porcaria, de tanta porcaria. Quando eu estava assistindo aquilo dali, estava eu e meu irmão, veio uma frase, algo assim na mente, dizendo: eu olhava para a cozinha, para a mesa onde tinha faca, algumas coisas em cima da mesa, e alguma coisa falava na mente assim, pegue a faca e mate. Pegue a faca e mate. Era algo bem assim, algo bem nítido mesmo, mas era muito nítido. Eu olhava para a faca e olhava para a minha madrasta. E aí, queridos, eu paro para pensar hoje, graças a Deus que eu não fiz aquilo. Mas quantos nossos jovens estão poluindo a mente? Mais tarde vocês vão ver. Quanto prejuízo que isso vai trazer para a vida de vocês. Quanto prejuízo. Cuide da mente, cuide do corpo. Às vezes, muitos de nós não conseguimos nem fechar os olhos para orar, porque quando você fecha os olhos, só vem coisa ruim na mente, não é assim? Já fechou os olhos para orar e não conseguiu orar porque veio tantas coisas ruins? Talvez eu falo para um jovem que está vendo pornografia. Pastor, mas por que não? Hoje isso, infelizmente, isso tem sido algo normal, infelizmente. Infelizmente. Não somente os meninos, mas as meninas também, não quase com vocês. Se você tem feito isso, cuide deste templo tão especial. Renove a mente para que seja uma mente purificada. Quantas pessoas sofrem hoje no casamento porque viu coisas que não deveriam ver? Quantos? Quantos casamentos que estão sendo destroçados
porque viu tanta coisa que não deveria ver. Essas coisas acabam acabando com você. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para que você possa honrar e glorificar a Deus de uma maneira muito especial. Eu, quando me tornei adventista, antes de me batizar, eu também me tornei vegetariano de uma maneira extremamente legalista, extremamente mesmo. Uma justificação pelas obras. Eu entrei na igreja dessa maneira, extremamente legalista. A gente sai de um extremo e vai para o outro extremo, né? É interessante isso. Mas, ao longo do tempo, eu percebi que as coisas não eram daquela maneira, eram de outra maneira. Mas o meu problema não era ser vegetariano, mas o meu problema era a minha motivação. O problema era esse. Então eu pensei, então se o problema não é ser vegetariano, mas o problema é a motivação, eu tenho que mudar uma coisa. O que eu tenho que mudar? A motivação. E aí eu percebi que o ser vegetariano é algo bom, mas isso aqui não quer dizer que você vai ser salvo ou vai se perder. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Isso é um puro legalismo dizer, aqueles que comem carne, é legalismo. Mas o fato de você cuidar do seu corpo, tomar alguns cuidados com a alimentação, você sabe o que isso vai favorecer para ti? Você sabe o que vai favorecer? Você vai ter uma mente mais aberta. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus falar somente ao seu coração. Quando nós comemos coisas, quando nós colocamos coisas na nossa mente, no nosso corpo, no qual agride a mente e o corpo, nós não temos a percepção, ouvimos a voz de Deus da maneira que deveríamos ouvir. Talvez você jovem diga assim, pastor, mas eu nunca tive uma experiência espiritual. Eu vivo da experiência espiritual dos meus pais. Sabe por quê? Porque a gente tem alimentado nossa mente e o corpo com tantas coisas ruins que a gente não permitiu Deus falar conosco. Como que uma pessoa que vê coisas que não deveria, que não cuida do corpo da maneira que deveria, você acha que essa pessoa vai sentir vontade de ler a Bíblia? Você acha que vai? Claro que não. Você acha que uma pessoa que fica vendo filmes que não deveria, você acha que essa pessoa vai sentir vontade de orar? Por favor, não. Não vai. E alguns batem em cima da questão de cinema. Queridos, eu digo que não é de Deus, mas o problema não somente está no cinema, nos filmes também, viu? Entenda isso. Não só nos cinemas, mas também nos filmes. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, para que você possa discernir a vontade de Deus e os desejos de Satanás. Não acha você que não orando, não tendo comunhão com o Senhor, você vai permanecer muito tempo nessa igreja? Não vai. Não vai. Muitos filhos saem dessa igreja, queridos, porque não têm uma experiência espiritual. Eles vivem da experiência espiritual dos pais. Façam pelo seu coração. Nessa noite você diga ao Senhor, Senhor, coloque no meu coração o desejo de cuidar mais deste tempo, Senhor, desse corpo que o Senhor me confiou para cuidar. Senhor, coloque no meu coração o desejo de não mais ver coisas que não deveria ver, ou ouvir. Coloque no meu coração. Dessa maneira nós venhamos dentro logo, quando o teu Deus, o meu Deus, quando Cristo estiver voltando nas nuvens dos céus, que tenhamos uma mente 100% renovada, porque aquele momento será um momento de uma renovação. Naquele momento a sua mente e o seu coração será incinerado. Tudo vai se fazer novo. Mas para isso nós precisamos a cada dia termos os lampejos da graça, naquele momento possamos contemplar no todo a glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de uma maneira muito especial de
Nós vivemos num mundo onde temos tantas coisas essas coisas são atrativas, Senhor, diante dos nossos olhos, diante do nosso paladar, diante da nossa audição. Muitas coisas têm sido muito boas, Senhor, mas muitas coisas têm nos tirado o bem. Muitas coisas têm tirado a nossa percepção espiritual. Eu clamo, Senhor. Talvez eu esteja orando para um jovem que está sentado, uma jovem que tem se envolvido com pornografia. Que o Senhor possa purificar essa pessoa, para que a Tua vontade possa estar tomando conta deste coração e desta mente. Para que tudo de ruim que há, Senhor, que possa ser retirado em Teu nome. Em nome de Cristo. Pai bondoso, eu clamo de uma maneira especial também por aqueles jovens que talvez no relacionamento do namoro tenham feito coisas que não deveriam fazer, tenham agredido o corpo. Eu clamo por essas pessoas, Senhor, para que elas entendam que é necessário guardar algo especial para um momento especial. Esses jovens, que essas pessoas colocam o Senhor em primeiro lugar na vida deles. Que venhamos cuidar do nosso corpo, Senhor, através daquilo que comemos, daquilo que bebemos, para que o Senhor nos honre a cada dia mais, muitos e muitos anos, para que desta maneira nós possamos, ou dentre logo, ou daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, que possamos contemplar a face do Teu Filho Cristo. Abençoe esses Teus servos, fazendo-nos entender a necessidade de reconciliarmos contigo. Oramos e clamamos, Senhor, não porque haja mérito em nós, mas oramos e clamamos no nome precioso de Cristo. Amém. Que Deus abençoe.